sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, somos as estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu dás e segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Vamos ter uma palavra de oração, de adoração ao nosso Deus. Dê sua cabeça. Senhor Deus, nós nos rendemos a Ti, Senhor, e Te agradecemos porque o Senhor é fiel. Tua palavra diz que mesmo que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, pois não podes negar-se a si mesmo. Por isso, Deus, nós nos rendemos a Ti nesta noite, para prestar-te culto, ó Pai, sabendo que o Senhor tem guardado o Teu povo, sabendo que o Senhor tem sido o nosso Consolador, aquele que está conosco em todo o tempo. Obrigado, Pai, porque a Tua mercê, a Tua destra nos guarda, nos sustenta, nos protege, e debaixo da Tua fidelidade nós nos reunimos para celebrar o santo nome do Senhor. Obrigado, Pai, por tudo, por todas as maravilhas, por todas as graças, por todas as bênçãos que o Senhor tem dispensado sobre nós. Oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. A igreja pode se assentar. Graça e paz, irmãos. Abramos nossas Bíblias em 1 João, capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1. Os versículos de 1 a 5. Vamos fazer essa leitura responsiva. Eu lerei o primeiro, os irmãos o segundo e assim sucessivamente. Primeira epístola de João, capítulo 1. De 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida.
O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva alguma. Vamos entoar o hino de vamos confessar agora então os nossos pecados, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor, confessando, tendo agora então aquele momento de contrição em que nós chegamos ao Senhor, clamando Ele pelo perdão dos nossos pecados. Cada um individualmente pode orar e depois eu farei uma oração por toda a congregação. Senhor, Deus santo, 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 a Ti neste momento, a Tua igreja se queda diante do Senhor, confessando os seus pecados, ó Pai. Nós sabemos que somos pó, que somos pecadores, que temos falhado diante do Senhor em muitos aspectos, ó Pai. Ó Senhor, a nós cabe corar de vergonha diante do Senhor, ó Pai. Mas pelas Tuas misericórdias, Senhor, perdoa o pecado do Teu povo, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Limpa-nos, tira de nós toda a iniquidade, ó Pai, para que possamos ter um culto realmente que agrade o Senhor, ó Pai. Que nos apresentemos diante do Senhor com nossas vestiduras brancas, ó Pai, alvas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus. Pai, obrigado, porque sabemos que o Senhor nos perdoa, porque o Senhor nos deu o Teu Filho, que morreu no nosso lugar, naquela cruz maldita, ó Pai, mas Ele não ficou retido, Ele ressuscitou, está à Tua direita e intercede por nós. Por isso, nós confiadamente nos achegamos até o Teu trono da graça. Muito obrigado, Senhor, agradecemos, louvamos-Te, em o nome do Senhor Jesus, amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios 3. Provérbios 3. Este é o momento em que nós fazemos a entrega dos nossos dízimos e as nossas ofertas. Temos um gasofilácio lá ao fundo. Os irmãos que vieram preparados, enquanto com cantar o hino, os irmãos poderão fazê-lo. Provérbios 3, 9 e 10. Leiamos juntos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Esta é a promessa e essa é o nosso compromisso, de honrar o Senhor, e Ele nos dará bênçãos. E muitas vezes nós nos enganamos pensando que são bênçãos materiais, mas bênçãos não são só materiais, são bênçãos espirituais em todas as áreas das nossas vidas também. E isso é o que nós mais precisamos, bênçãos espirituais.
Por isso, enquanto os irmãos cantam o hino 63, os irmãos poderão fazer a entrega de seus dízimos e suas ofertas. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires ouros com Senhor e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Oremos. Senhor, Tu és o nosso Deus, o Senhor tem abençoado o Teu povo com toda a sorte de bênção, Senhor. Por isso o Teu povo alegremente traz à Tua casa os seus dízimos e as suas ofertas. Ó Pai, e agora nós Te clamamos, Senhor, abençoa os irmãos, ó Pai. Ó Pai, que as Tuas bênçãos realmente caia sobre a vida de cada um deles, sobre as suas casas, como chuva serôdia, ó Pai. Ó Senhor, abençoa, ó Senhor, guarda, ó Senhor, proteja, ó Senhor, dê direção, dê santificação, dê vida realmente de comunhão contigo em todos os aspectos de suas vidas, ó Pai. Sê conosco e ajuda-nos. Queremos louvar o Senhor por mais esse motivo, ó Pai, das bênçãos derramadas na vida dos irmãos com trabalho, com recebimento de seus salários, ó Pai, das suas empresas que rendem bem também, Senhor. Abençoa, ó Pai. Te damos graças por isso, é o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Vamos colocar de pé para nós fazermos essa leitura. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Apocalipse 4, capítulo 11, versículo 11. Apocalipse 4, versículo 11. Vamos ler a uma só voz. Tu és digno, Senhor Deus nosso, receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vamos nesse momento entoar louvores ao nosso Deus. Vamos honrar também o nosso Deus com os nossos louvores. Esse cântico nos convida a louvar e bendizer o nome do Senhor. Vem, porque esta é a hora da adoração. Essa é a hora.
confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que ao Senhor temer, um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que ao Senhor temer, um tesouro maior terá. Nós conhecemos um grande amigo. Independente da situação que nós estamos vivendo, seja lá qual for a luta, a dor, a tempestade, ou até momentos de alegria, nós temos um amigo fiel que é Jesus, e nele nós podemos confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Nele a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, ele é meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, ele é meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz com Jesus no coração. Você só pode ser feliz com Jesus no coração. Você só pode ser feliz no coração. Jesus, Jesus, ele é o meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, ele é o meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode e deve confiar. Glórias a Deus que nós temos Jesus, que nós podemos confiar. Este é o meu respirar.
meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Jesus, e é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti, Jesus. E eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste, nós somos nada sem Ti, ó Deus. Nós necessitamos insistentemente da Tua presença em nossa vida. Nós necessitamos constantemente da Tua graça. Nós necessitamos, ó Deus, o tempo inteiro da Tua misericórdia, porque sem ela seremos consumidos. Oramos agradecidos. Amém. A igreja pode sentar. Eu gostaria de convidar as crianças, 5 anos abaixo, também a missionária, os demais irmãos que vão ficar com as crianças. Isso, cuidado aí na hora de passar. Isso, todos os pequeninos de 5 anos para baixo. Vamos orar, pedir a Deus que abençoe os pequeninos, para que seja um tempo também de salvação, de edificação na vida deles. Isso. Vamos orar ao Senhor. Pai, abençoe a vida dos teus pequeninos, ó Deus. Permita que seja um tempo precioso, momento em que eles ouvirão a tua palavra, sejam profundamente tocados, edificados, e que, ó Deus, o teu Espírito Santo faça o maior de todos os milagres, que haja salvação na vida dos teus pequeninos. Usa, pois, os teus servos na ministração da tua palavra. Oramos e agradecemos na certeza desta bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ir lá pelo cantinho. Isso. Meus queridos, vamos abrir a Escritura no livro de Atos, capítulo 17. Nós temos pregado sobre este livro aos domingos. Vamos continuar desta feita do verso 10 ao verso de número 15. Atos 17, de 10 a 15. Quero louvar a Deus pela vida de todos que estão conosco nesta noite, nos visitando. Deus abençoe tremendamente sua vida, sua família, o seu lar. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Agradecer a presença da Gabi, do Adésio, do Lucas, família toda, os amigos. Deus abençoe, né? Contem com as nossas orações, tá? Nosso apoio.
nós vamos todos orar e continuar orando por essa família, né? Vamos também continuar as nossas orações em favor de todos os demais irmãos que estão passando, né, por esses tempos, por esses momentos difíceis. Nós recebemos uma informação muito triste essa semana. Os mais antigos vão se lembrar da irmã Terezinha, né? A irmã Terezinha passou anos no abrigo, e essa semana nós recebemos uma notícia de que ela havia falecido em setembro. E ninguém foi informado, a dona Dirley soube e nos informou, e enfim, já havia um mês que ela havia falecido, foi sepultada lá, uma das crentes mais fiéis dessa igreja. Nós sequer ficamos sabendo. Foi um tempo, nesses tempos todos, ali, dona Terezinha é uma das irmãs mais fiéis que eu conheci aqui na Central, e de alguns anos estava vivendo num abrigo. Então a gente quer informar também aos irmãos. Uma outra informação importante a esta altura muitos de vocês já sabem que o Cláudio Honor e a Magda retornaram do Instituto Bíblico, né? Estão de volta a Uberlândia, e muitos irmãos até me procuravam para falar: pastor, mas o senhor não vai avisar a igreja? É que a gente espera um pouco, né? Sempre que um casal retorna do seminário, a gente espera, porque há um tempo de pensar, refletir. Não são poucos os que decidem voltar para o seminário. Então a gente espera até que tenha de fato tomado uma decisão, assentado, concreto, para a gente divulgar a igreja. Então eles já decidiram, estão de volta a Uberlândia, retornaram do Instituto Bíblico e já estão trabalhando, enfim, e tomando a vida deles novamente em Uberlândia, né? Então Deus os abençoe. Vamos continuar orando pelos que ficaram e também por eles, para que eles prossigam na fé em nome do Senhor Jesus. O Instituto Bíblico, o seminário, qualquer outro propósito não é fácil. Por isso que a gente sempre pede aos irmãos que orem por aquelas famílias que estão nos seminários. Nós temos o Marciano em Goiânia, com a sua família, com sua esposa. Temos o Rafael em São Paulo. E temos outros 2 casais no Instituto Bíblico em Patrocínio. Temos o Cezinha, que está num campo missionário no Maranhão, solteiro, sozinho, desbravando o Maranhão. Os irmãos lembrem de orar por esses irmãos, por estas famílias, né? Em breve o Pablo e a Jéssica também vão, como diz a minha terra, picar mula. Então os irmãos estejam em oração, são desafios enormes. Não é fácil, gente. Sair de casa, deixar a família, deixar tudo para trás. Não é uma decisão simples e fácil. Então lembrem de orar. Um outro recadinho importante é que esse é o último domingo que a gente vai ficar aqui em cima. A obra lá já está praticamente pronta. E já no próximo domingo nós estaremos no templo aí embaixo, né, novamente. Hoje alguns irmãos até retornaram para casa, porque não sobem escadas. Deus permitindo, no próximo domingo a gente já estará no templo. As obras continuam em outras partes, né? O conselho decidiu também dar uma reformada aqui no anfiteatro, né? Aqui em cima, mas lá embaixo praticamente tudo pronto essa semana, Deus permitindo. Nós estamos entrando nas 2 últimas semanas de reforma, graças a Deus, tá bom? Então lembrem de orar por isso. Eu queria, antes de iniciar aqui o meu sermão, fazer mais uma oração e pedir a Deus que nos abençoe todos nós. Vamos orar? Senhor Deus, permita-nos ouvir as Sagradas Escrituras, permita-nos receber a Tua Palavra, permita-nos ser edificados por ela. Oramos por nós que estamos aqui, também por tantos outros irmãos que estão espalhados por Araguari e também estão gozando do mesmo privilégio que nós, cultuando o Senhor e também recebendo a Tua Palavra. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, que o Senhor abençoe e fale ao coração. Em nome de Jesus, amém. Quase que eu cometo um pecado grave, né? Minha sogra está entre nós, a tia Neuza também. Imaginou se eu não apresento, né? Falha grave lá, eu não posso deixar de apresentar a minha sogra. A minha sogra me deu o que eu tenho de mais precioso, né? A minha esposa. Dona Vera, fica de pé, para quem não te conhece, te conhecer. E a senhora fica vermelhinha aí. Isso, ó. Dona Vera é minha sogra, mãe da Valéria. Graças a Deus, está aí. Tia Neuza está aí com a gente também. Pode ficar em pé, tia Neuza. Isso. Tia Neuza é presbiteriana lá de Volta Redonda, terra boa.
Deus abençoe, bem-vindos, em nome de Jesus. Obrigado, podem se assentar. Atos 17, dos versos 10 a 15. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Os irmãos. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Amém. Deus nos abençoe na ministração da sua palavra. Nós temos pensado sobre os feitos poderosos de Jesus. Lucas escreveu um evangelho para narrar a vida e obra de Jesus, o evangelho de Lucas. Esse evangelho termina com Jesus subindo aos céus. E em Atos, que é o segundo volume desta obra, Lucas começa a relatar o que Jesus continua fazendo até hoje. Agora, a gente não pode ver Jesus, a gente não pode tocar em Jesus, mas o livro de Atos mostra-nos que Jesus continua vivo. E mesmo que a gente não o veja, ou mesmo que a gente não o toque, ele está vivo e continua agindo poderosamente na história da raça humana. E um dos instrumentos de ação do Senhor Jesus para revolucionar o mundo é a sua igreja. A igreja, nós, eu e você, os cristãos, são provas contundentes de que Jesus continua vivo. E muito mais do que isso. Ele não apenas está vivo, mas ele continua fazendo maravilhas, continua fazendo grandes coisas no meio do seu povo. O livro de Atos tem como propósito mostrar como é que o cristianismo sai de Jerusalém e alcança o mundo todo até chegar, por exemplo, em Brejo Alegre. Quem sabe onde fica? Onde fica Brejo Alegre? Ok, os mais novos não sabem. Brejo Alegre é Araguari, a nossa cidade. Nós vamos completar 139 anos de evangelho aqui em Araguari. Imagine você então que para que o evangelho saísse de Jerusalém, lá na Palestina, e chegasse até nós, o Senhor Jesus teve que operar tremendamente, continua fazendo isso até hoje. O livro de Atos vai nos mostrar e nos explicar como é que o cristianismo sai de Jerusalém e alcança o mundo todo, até chegar a nós. Neste livro, nós temos várias ações poderosas de Jesus. Veja bem, o Senhor vai trabalhar de diversas maneiras diferentes, mesmo nas tragédias, como na morte de Estevão. Nós já vimos isso. Estevão morreu apedrejado e os judeus pensavam que o cristianismo ia acabar ali. Temendo a represália, muitos iriam abandonar a fé. Mas Atos vai mostrar para nós que aconteceu exatamente o contrário. Fugindo de Jerusalém, os cristãos se espalhavam, e à medida que eles se espalhavam, eles levavam o evangelho. O Atos também vai nos mostrar como que Jesus transforma coisas ruins em coisas boas. Paulo que a gente conhece, o missionário, era Saulo, perseguidor. Saulo havia tomado cartas do Sinédrio com o intuito de perseguir, prender e matar cristãos, e por meio da força e da intimidação, encerrar o cristianismo. Ele vai até a cidade de Damasco, porque ficou sabendo que alguns fugiram para Damasco, e no meio do caminho Jesus aparece para ele, derruba Paulo do cavalo, converte aquele homem, e Saulo, que era um terrível perseguidor, se torna o maior dos missionários depois de Jesus. Atos quer mostrar que é assim que Jesus trabalha, transformando todas as coisas para o louvor da sua própria glória. Mas um dos principais instrumentos de propagação do cristianismo é a igreja. Nós estamos numa parte do livro de Atos em que as igrejas estão nascendo assim de maneira estratosférica, de maneira sobrenatural. Por onde o evangelho passa, novas igrejas nascem. E a igreja
é um instrumento poderoso que o Senhor Jesus usa para que o Evangelho se espalhe e alcance novas pessoas. Por isso, nessa noite, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o surgimento de novas igrejas, como uma ferramenta do Senhor Jesus para espalhar o Evangelho e transformar o mundo. O Senhor Jesus transforma o mundo por meio de vários elementos que propagam a sua palavra. O principal deles é a igreja. Com isso eu quero dizer para você que, embora pessoas sejam importantes na propagação do Evangelho, missionários, missionárias, nenhum deles pode existir sem a existência da igreja. É a igreja o principal instrumento do Senhor Jesus para transformar o mundo. E nesse sentido, nós lemos o nascimento de uma igreja pouco falada no Novo Testamento, mas de grande significado, a igreja de Bereia. Nós lemos nesses 5 versos como foi que essa igreja nasceu na região da Macedônia. Bereia estava a cerca de 70 quilômetros de Tessalônica, a capital da província da Macedônia na Ásia Menor. O evangelho está chegando na Europa, na costa grega ali, Ásia e Grécia, e esse evangelho chega a Tessalônica, onde Paulo foi perseguido. Vimos no domingo passado que Paulo teve que sair às pressas, porque os judeus contrataram lá uns malandros, uns marginais, para intentar contra a vida de Paulo, e Paulo tem que fugir de Tessalônica. Veja bem, Paulo não tinha planejado ir para Bereia. Observe comigo o verso 10. Verso de número 10. Vamos ler todos juntos o verso de número 10. Vamos lá? E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Só até aí. Paulo tinha planejado e tinha como estratégia, a estratégia missionária do apóstolo Paulo era evangelizar grandes centros. Paulo queria alcançar uma região e por isso ele pensava, eu vou para a principal cidade daquela região, vou pregar o evangelho ali, vou plantar uma igreja nessa cidade principal e dessa cidade principal estratégica o evangelho vai se espalhar. Por exemplo, foi assim que os missionários fizeram 140 anos atrás. Tinha tanta cidade dessa região, mas eles foram para a principal, Araguari. E ao chegarem em Araguari, estabeleceram uma base, e de Araguari espalhou o evangelho até chegar numa cidade mais ou menos como Goiânia. Vocês sabiam disso? Araguari é a mãe da igreja de Goiânia, mas naquela época Araguari era a cidade principal, era a cidade estratégica, se tornou a base missionária da evangelização dessa região inteira. Dezenas de igrejas nasceram da base missionária plantada aqui. E assim o apóstolo Paulo pensava, mapeava uma região e ia para a principal cidade daquela região para evangelizar toda aquela região, plantando uma igreja nessa principal cidade. Quando ele chega em Tessalônica, ele fica por aproximadamente 2 meses, e por causa da perseguição, Paulo tem que fugir. Não estava nos planos de Paulo ir para a Bereia, mas os irmãos tiraram Paulo às pressas de Tessalônica e mandaram para uma cidade segura. Paulo foi para a pequena cidade de Bereia, mas quando a gente lê o texto, a gente percebe que não foram os irmãos que levaram Paulo para lá. Quem estava dirigindo o apóstolo Paulo? O Senhor Jesus. Quando menino, eu costumava brincar nas ruas da minha cidade. Minha cidade tem uma rua única, onde eu nasci e cresci, rua que não tem nenhuma paralela, ela é uma rua única que liga a minha cidade a outra cidade. E quando chovia, a gente costumava brincar na rua, debaixo de chuva. Hoje, se fizer isso, o pai e a mãe morrem, né? Porque os psicólogos, os médicos, os pedagogos, os pediatras falam que vai matar a criança. Mas naquela época a gente tomava banho de chuva mesmo, e ninguém morria por causa disso. E uma das coisas que eu mais gostava de fazer na chuva era fazer o barquinho de papel. Eu amava fazer barquinho de papel. Fazia aquele barquinho de papel, soltava na correnteza. Ninguém tinha a menor ideia de onde o barquinho ia parar. Por quê? Porque ele era levado pela correnteza. Mas por ser de papel, rapidamente aquele barquinho se desfazia num dado momento. E lá íamos nós, fazíamos outro barquinho de papel. Era uma delícia brincar na chuva. Que o Benjamin não escute isso. Vamos lá. Então, da mesma maneira, o ministério do apóstolo Paulo não era um ministério planejado por Paulo. Não era Paulo imaginando coisas, sentando no escritório, conversando com pessoas, decidindo estratégias, métodos, nada disso. Era o Senhor Jesus, como uma correnteza, levando Paulo para o lugar certo, para a hora certa,
com as pessoas certas. Muitas vezes, Paulo não tinha a menor ideia de que ia fazer ali. Paulo estava pensando, vou para Tessalônica, vou passar alguns anos em Tessalônica. Tessalônica tinha aproximadamente 200 mil habitantes. De Tessalônica, o evangelho vai se espalhar para o mundo todo. Mas ele ficou apenas 2 meses. Teve que sair às pressas, não estava no script. E quando ele chega em Bereia, mal sabia Paulo que Deus tinha preparado tudo em Bereia. Grandes coisas aconteceram em Bereia, uma igreja nasceu em Bereia. Era Deus conduzindo o apóstolo Paulo. Antes de entrar nas lições desta noite, eu queria dizer para você que Deus está conduzindo a sua vida. E por mais que não faça sentido, a correnteza vai te levar. Deus te levará para o lugar certo, para o momento certo, para as pessoas certas, para que você ouça a coisa mais importante da sua vida, o evangelho da salvação. Assim o apóstolo Paulo foi levado pelos irmãos às pressas. Paulo foge! E eles enviam Paulo para Bereia. Quando Paulo chega em Bereia, o que o apóstolo Paulo vai fazer? Pregar o evangelho. Paulo não perde tempo. Paulo sabe que a sua vida se resume a pregar o evangelho. Observe o verso 10 aí, o finalzinho. O que Paulo vai dizer, o que Paulo vai fazer. Observe. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. O que Paulo foi fazer na igreja, na sinagoga dos judeus? Verso 11, os homens comigo. Ora, estes... Paulo percebeu que não estava em Bereia por acaso. Paulo percebeu que a despeito daquela perseguição, a despeito daquela confusão toda, a despeito de ter corrido risco de perder a sua vida em Tessalônica, Paulo estava em Bereia por um propósito de Deus. E ali ele começa o seu trabalho. E quando Paulo vai para a sinagoga e começa a pregar, começa a falar das Escrituras, Paulo percebe algo raríssimo. Diferente de outros lugares, os judeus de Bereia queriam ouvir as Escrituras. Vocês perceberam a palavra com toda avidez. A palavra avidez em grego é entusiasmo. A gente, quando está pregando o evangelho, a gente percebe quando o ouvinte está entusiasmado. É interessante. Quando Paulo começou a explicar as Escrituras na sinagoga, Paulo percebeu que havia em Bereia algo diferente de todos os outros lugares que ele havia passado. Os judeus de Bereia estavam entusiasmados com a exposição, entusiasmados com a pregação da Bíblia, entusiasmados com a explicação das Escrituras. Eles estavam empolgados, eufóricos. E só para vocês terem uma ideia da euforia, Paulo pregava na sinagoga em Tessalônica aos sábados. Mas em Bereia, Paulo pregava todos os dias. Deixa eu te explicar o que estava acontecendo ali. Imagine você que eu vou pregar hoje até 7h30. Amém? Pouco entusiasmo. Eu entendo bem. Então, eu termino o culto 7h30 e vocês reúnem lá e falam o seguinte: pastor, ainda falta alguma coisa para eu entender. Amanhã estaremos aqui. E aí eu chego na segunda-feira aqui, prego de novo por mais 1 hora. E aí vocês terminam o culto e falam assim: pastor, ainda temos algumas coisas a mais. Amanhã estaremos aqui. E Paulo ficou em Bereia pregando todo santo dia na sinagoga. Sabe o que Deus estava mostrando para Paulo? Que ele não tinha saído de Tessalônica por acaso. Ele estava em Bereia porque Deus queria plantar uma igreja ali. E a primeira grande verdade que nós aprendemos nesse texto é que o Senhor Jesus queria fazer em Bereia algo que ele não havia feito em Tessalônica e em nenhum outro lugar. O que Jesus estava fazendo em Bereia era algo diferente. Em Bereia, o Senhor Jesus estava plantando ou fazendo nascer uma igreja criteriosa. Vamos repetir? Uma igreja. O que é uma igreja criteriosa, pastor? É uma igreja que não se contenta com qualquer pregação, qualquer ensino, qualquer explicação. Observe um texto, porque somente uma vez na Bíblia você vai ler isso aqui. É o único lugar da Bíblia que você vai ler exatamente isso aqui. Verso 11, agora as mulheres são mais entusiasmadas. Vamos lá? As mulheres. Ora.
que só os bereanos faziam? Só os bereanos examinavam cada palavra que Paulo pregava. Todos os dias. Sabe o que significa isso? Significa que enquanto Paulo explicava a Torá, a Bíblia da época, enquanto Paulo dizia que Jesus era o Messias esperado pelos judeus, e à medida que Paulo ia expondo acerca de Moisés, dos salmos, dos profetas, os bereanos pegavam a sua Torá e conferiam. E quando chegavam em casa, imagine a família sentada e reunida, dizendo: olha, um homem chamado Paulo veio de terras distantes, lá de Jerusalém, um mestre da lei, está hoje em nossa cidade, foi à sinagoga e pregou dizendo que Jesus Cristo é o Messias, e ele começou a provar na Bíblia que Jesus é o Salvador do mundo. Mas esperem bem, vamos conferir nas Escrituras se é isso mesmo. Você sabe quanto de sal grosso a gente teria economizado se os cristãos brasileiros lessem a Bíblia? Você sabe quantas famílias teriam poupado recursos entregues de forma absolutamente contrária às Escrituras se eles tivessem o trabalho de ler a Bíblia? Tantas aberrações no meio evangélico seriam evitadas se o povo tivesse o trabalho simples de conferir, examinar. Nós estamos falando de um homem chamado Paulo pregando. Era Paulo pregando e mesmo assim eles examinavam todos os dias. Uma igreja criteriosa. O Senhor Jesus tem feito isso hoje, irmãos, em alguns lugares. Existem alguns lugares que qualquer pessoa não prega. Existem algumas igrejas que não é qualquer pregador que consegue pregar. Existem alguns lugares que as pessoas são tão criteriosas em ouvir o estudo da palavra, que não é qualquer pregador que pode subir naquele púlpito. E não é pecado algum conferir o que está sendo dito. Na verdade, Paulo diz que eles eram mais nobres. E a palavra nobreza aí, literalmente, significa de famílias nobres e, consequentemente, mentes abertas. São pessoas estudadas, preparadas, nascidas na nobreza e que têm o hábito de abrir a mente para ouvir os argumentos. Quando o apóstolo Paulo começava, Paulo era o mestre, quando Paulo começava a explicar a Bíblia, os bereanos examinavam, e estavam de mente aberta para ouvir acerca daquele assunto. Espera aí, Paulo disse que era isso, Paulo disse que Jesus é o Messias, Paulo disse que as profecias se cumprem nele, vamos examinar. E à medida que eles examinavam, a verdade das Escrituras ficava evidente, era Jesus de fato o Messias. Observe o verso 12, qual é o resultado da gente examinar a Bíblia? Todos juntos agora, para não deixar os homens constrangidos, né? 12, todos juntos. Com isto, o que acontece com uma família ou com uma pessoa que se propõe a ler e a examinar a Bíblia? A que lugar eles vão chegar? A Jesus de Nazaré. O maior perigo para todo e qualquer ateu é ler a Bíblia. O maior risco que alguém contrário ao cristianismo tem é ler a Escritura. A história está repleta de testemunhos de pessoas que duvidavam de absolutamente tudo que nós cremos, mas se detiveram ao trabalho de ler a Bíblia. E ao ler a Bíblia, pararam no mesmo lugar que nós. É impossível não ler as Escrituras, não examinar as Escrituras e não se render a Jesus. O Senhor Jesus, pregando para os judeus, dizia o seguinte: sabe por que vocês erram? Porque vocês não examinam as Escrituras. Se vocês examinarem as Escrituras, vocês verão que nelas há poder e elas dão testemunho de mim. Eu quero dizer para você nessa noite que a coisa mais necessária da sua vida é ler a Bíblia. A coisa mais importante que você pode fazer na sua caminhada é examinar as Escrituras.
é ler a Bíblia, é ouvir a Bíblia, é examinar a Bíblia, é estudar a Bíblia, é ouvir o que a Bíblia tem a dizer acerca de Jesus de Nazaré. Eu tenho recebido muitas mensagens e recebi uma muito interessante. Alguém da nossa igreja, recebeu um videozinho de um familiar e disse: olha, escuta aqui o que esse vídeo está dizendo, o que essa mensagem está falando. E a irmã pegou, olhou e falou: peraí, mas eu conheço esse homem aqui é meu pastor. Ela falou: seu pastor? Não sabia. Aqueles videozinhos de 1 minuto, onde a gente apenas lê a Bíblia. Vocês não fazem ideia de quantas pessoas entram em contato conosco dizendo: pastor do céu, que palavra, eu estava precisando. E eu fico abismado, porque eu falo, não é um sermão, irmãos, é a leitura da Bíblia. O simples fato de pôr a câmera e ler a Bíblia, é só a leitura de um pedacinho da Bíblia. Mas sabe o que significa para uma pessoa que está no fundo do poço, aquele pedacinho, naquele dia, naquele exato momento? A Bíblia é o poder de Deus. Paulo dizia que não tinha vergonha desse evangelho, porque ele tinha poder para transformar vidas. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, nós não podemos ser uma igreja de ignorantes, nós não podemos ser uma igreja de meninos, não podemos ser uma igreja de crianças arrastadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, não podemos ser meramente religiosos que aparecem aqui no domingo, erguem as suas mãos, cantam, devolvem o dízimo. Não, nós precisamos ser bereanos, pessoas que examinam a Bíblia. Que dia, irmãos? Que dia, irmãos? Ao chegar na sua casa, confira as Escrituras e saiba, será que o que o pastor falou hoje é verdade? Vamos conferir onde? Nas Escrituras. Sabe o que falta na sua casa? A leitura da Bíblia. Sabe o que falta na sua vida? A leitura da Bíblia. Sabe o que falta para você? Ler as Escrituras, examinar as Escrituras, ruminar as Escrituras, meditar nas Escrituras. Certamente Deus fará coisas grandes, se a palavra de Deus se fizer ouvir na sua mente, no seu coração. Uma igreja criteriosa nasceu em Bereia, mas nasceu também, além de ser uma igreja criteriosa, observe o texto sagrado e não se assuste com o que eu vou dizer. Verso 12, mais uma vez: com isto, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Nasce em Bereia uma igreja de crentes. Pastor, mas não é redundante isso? Não. Uma igreja de pessoas convertidas. Preste atenção. O que o apóstolo Paulo fez em Bereia? Apenas pregou e explicou as Escrituras. Só isso. Irmão, não tinha parede escura, não tinha luzinha, não tinha gelo, não tinha ninguém pulando na frente da igreja, não tinha nada. Não tinha promessas de milagres, não tinha nada dessas coisas. Campanhas mirabolantes, não tinha pregadores com poderes sobrenaturais, nada disso. O que tinha em Bereia? Pregação e explicação da Bíblia. Por isso que em Bereia, cada pessoa em Bereia, cada membro da igreja de Bereia, era um crente, era uma pessoa convertida. Tem diferença? Tem. Há muitos lugares e em muitas igrejas há muita gente convencida. Há muita gente que tem uma religiosidade. Há muita gente que tem só um compromisso, uma rotina de domingo, mas o evangelho não faz sentido nenhum na vida dele. Em Bereia não. A exposição da Bíblia gerou crentes, pessoas convertidas, pessoas que criam em Jesus de verdade, pessoas que entregaram completamente a vida a Jesus, pessoas que confiaram plenamente suas vidas a Jesus, pessoas que se renderam completamente ao Senhor Jesus. Eu estudava com um pastor que trabalha com afegãos, e ele nos ensinou algo que eu guardei comigo e citava essa semana lá no grupo de mulheres no CREAS. A história de um trapézio, de um trapezista. Ele dizia o seguinte, que crer em Cristo é exatamente como essa história ensina. Conta-se que havia um circo famoso, grande, importante, e um dos principais atrações do circo era um trapezista. Tão bom trapezista que ele era, que ele
subiu lá no trapézio, lá naquela linha bem alta, naquela corda bem alto, e ele disse para os funcionários do circo: retirem a rede de segurança, eu vou andar de um lado para o outro sem qualquer equipamento de segurança embaixo. A plateia ficou maravilhada, disse: uau, esse cara é bom, esse cara é bom. E ele então subiu até lá, tantos metros de altura, olhou para aquela plateia e disse: quem acredita que eu sou capaz de chegar ao outro lado sem qualquer equipamento de segurança? O que você acha que a plateia fez? Eles pagaram o ingresso, eles queriam ver show, espetáculo, não importa se ele estava correndo algum risco. Eles disseram: sim, nós cremos. E o trapezista foi equilibrando e chegou do outro lado. Ele olhou para a plateia e disse assim: quem acredita que eu sou capaz de atravessar com uma vara, com um bastão? E a plateia disse: sim, e nós acreditamos. Ele pegou o bastão e foi equilibrando e chegou do outro lado. Ao chegar do outro lado, disse: agora quem acredita que eu sou capaz de atravessar com um barril? A plateia tensa disse: sim. E ele então atravessou com um barril. Aí ele olhou para a plateia, cheio, aquele circo estava cheio naquela noite, e disse o seguinte: agora quem acredita que eu sou capaz de atravessar com uma pessoa para o outro lado? E a plateia disse: sim, com uma pessoa. Todo mundo eufórico. Ele disse: quem é a primeira pessoa? E a plateia fez silêncio. Então ele olhou para um e disse: você, vem aqui. Ele disse: não, eu não. Mas você não disse que acredita? Você, não. E ninguém da plateia quis ir. Moral da história: eles acreditavam da boca para fora. Quando se acredita em Jesus, a gente entrega a vida de uma tal maneira que a gente confia 100% nele. A gente se lança nas mãos de Jesus de uma maneira que não existe risco, não existe medo, não existe temor. Crer em Cristo é ter a certeza de que Ele é capaz de nos conduzir ao céu, a ponto da gente se entregar a Ele. Se Ele diz que é capaz, nós confiamos nele. Assim os bereanos creram e se renderam ao Senhor Jesus. O texto vai dizer que nasce em Bereia uma igreja de crentes, convertidos. Cada bereano era um novo crente em Jesus. E ele vai dizer para nós que essa igreja, ela ficou tão potencialmente plantada e preparada, que a força dessa igreja estava na conversão de judeus, mulheres ricas, abastadas. Essas mulheres, elas tinham o hábito de ir às sinagogas e gostavam da fé judaica, e elas inclusive patrocinavam, financiavam as sinagogas. Converteram-se muitas dessas mulheres abastadas, de alta posição em Bereia, e uma multidão de gregos, de homens. Você se lembra que a estratégia de Paulo era evangelizar Tessalônica? Mas olha os planos de Deus. Deus levou Paulo para Bereia, para uma cidadezinha pequena, e nasceu uma igreja, uma potência de igreja naquela cidadezinha pequena. Muitas pessoas se converteram em Bereia, e não se converteram crentes comuns, se converteram crentes criteriosos, que gostavam de examinar as Escrituras. Minha oração é que o Senhor Jesus faça isso em Araguari. Nós não queremos multidões, queremos pessoas genuinamente convertidas. E para que essas pessoas se convertam, elas precisam ouvir única e exclusivamente o que, irmãos? As Escrituras. Poderia eu aqui prometer uma série de coisas para vocês, milagres, curas, coisas sobrenaturais, e eu creio que Deus pode fazer todas elas, mas observe, nenhuma delas promove fé. A verdadeira fé é fruto da exposição da Bíblia. Diz a Escritura em Romanos 10, verso 17. Abra a sua Bíblia aí. Romanos capítulo 10, verso 17. Eu estou sem meus óculos, deixei em algum lugar. Eu vou ler no telão, porque senão não enxergo direito, tá? Romanos 10, verso 17. Se você, como eu, está nessa fase da vida, leia comigo então aqui, ó. Olha que beleza. Juntos. E assim, a fé... Mais uma vez, vamos lá? E assim...
Eu já orei por muita gente enferma que dizia que queria Jesus porque estava doente. Receberam uma cura e nunca mais pisaram na igreja. Já orei por muita gente com problemas financeiros. Pastor, meu comércio, minha loja e tal. Melhoraram de vida e fugiram da igreja, sumiram, nunca mais apareceram. Já orei por muita gente com conflito familiar e resolvido o conflito, foram embora e nunca mais voltaram para a igreja. Mas olha só, cada pessoa discipulada e que entendeu as Escrituras e creu nas Escrituras, nunca deixou a igreja do Senhor Jesus. A verdadeira fé vem pelo ouvir. E ouvir o que, irmãos? Ouvir o que, irmãos? A palavra de Deus. A última lição que nós aprendemos com a plantação da igreja de Bereia é que não apenas o Senhor Jesus plantou ali uma igreja criteriosa, uma igreja de convertidos, mas também uma igreja resiliente. Observe comigo então o verso 13 e 14, nós vamos concluir. 13, juntos? Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam, Atos 17, 13, tá? Vamos lá? Mas logo que os judeus Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com eles. O que aconteceu em Bereia? O mesmo que aconteceu em Tessalônica, o mesmo que aconteceu em Filipos, o mesmo que aconteceu na Galácia, o mesmo que aconteceu em Jerusalém, o mesmo que aconteceu desde o primeiro dia em que a igreja nasceu no mundo. O que a igreja cristã enfrentou em Bereia? O que, irmãos? Perseguição. Perseguição. Oposição. Você sabe por que o mundo não nos persegue hoje, como perseguia naquela época? Porque nós estamos falando de tudo, menos do Evangelho. Se nós começarmos a falar do Evangelho conforme a Bíblia ensina, nós teremos sérios problemas. Nós teremos inimizade. Nós teremos oposição. Nós teremos a espada vindo ao nosso encontro. Ódio, repulsa, ojeriza. Eu estava em determinado ambiente e alguém disse assim, eu passando, e a pessoa disse assim, eu tenho ojeriza de crente. Aí chega assim, asco de crente. Não suporto crente, odeio crente. E a gente fica pensando, o que a gente fez? Parece que o simples fato da igreja existir já é motivo de repulsa e ódio. Preste atenção. Paulo foge de Tessalônica de noite, às pressas, porque eles contratam uma turba de malandros para matar o apóstolo Paulo. Quando esse pessoal soube que Paulo estava em Bereia e que o cristianismo estava florando na Bereia, eles vão até Bereia para fazer a mesma coisa. Graças a Deus que converteram lá pessoas abastadas. O que eles fizeram? Preste atenção. Paulo foi para Atenas escoltado pelos irmãos. Você percebeu aí? Que os irmãos de Bereia tiraram Paulo à noite e levaram Paulo até Atenas. Um grupo de irmãos levou Paulo em segurança até Atenas. Esconderam Silas e Timóteo. Quando Paulo está seguro em Atenas, Paulo diz assim, traz agora Timóteo e Silas, eu preciso deles aqui. E os irmãos escoltam os missionários escoltados, gente. Missionários, eu pergunto a você, que mal o apóstolo Paulo estava fazendo em Bereia? Paulo estava apenas pregando o Evangelho. Mas o que é mais impressionante é que em Tessalônica, quando Paulo foge e os cristãos de Tessalônica são levados à prisão, a igreja explode. Porque uma das características mais marcantes do cristianismo é a resiliência. Uma das coisas mais extraordinárias que um cristão possui é a resiliência. Uma das coisas mais divinas que se encontra na igreja é a capacidade que a igreja tem de suportar tudo e todos. Não existe uma instituição no mundo
que seja tão resiliente quanto a igreja. Conversava com um missionário da Alemanha, reverendo Ciro, e ele disse que na Alemanha, irmãos, de onde nasceu o cristianismo, na Alemanha, se você se declarar não cristão, você tem isenção de impostos. Imagine quantos crentes na Alemanha iriam desconverter, né? Olha, se você não for, na sua declaração de imposto de renda, cristão, você tem desconto no imposto de renda. Se você colocar que você é cristão protestante, você tem que pagar imposto mais caro. É um jeitinho mais ou menos sutil de estrangular. Na Índia, todas as organizações cristãs estão tendo que ir embora, expulsas da Índia. E a pergunta que nós fazemos é, mas no mundo globalizado, de transações comerciais, a igreja está sendo expulsa da Índia, os missionários, como isso é possível? É simples. O governo indiano resolveu dar visto para o missionário, mas não para a esposa e filhos. Ou dá o visto de permanência para a esposa e um filho e deixa o resto da família sem um visto. O que acontece com o missionário? Ele tem que ir embora. Pega uma família e divide, visto para a mãe e visto para o filho mais novo, mas o resto da família tem que ir embora, não pode ter visto. Dezenas de organizações cristãs estão deixando a Índia. Na Nicarágua, o ditador expulsou todos os missionários e mandou fechar todas as igrejas. Por que tanto ódio, gente? Que mal a igreja cristã faz? É simples. A Escritura diz que nos últimos dias os homens eles não suportariam ouvir a sã doutrina. Não suportariam. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, em nome de Jesus. Quanto mais fiel for a igreja, maior será a sua resiliência. Igrejas infiéis, púlpitos infiéis, não terão essa dificuldade, porque amarão o mundo e sucumbirão a ele. Mas crentes fiéis, que não abrem mão das Escrituras, terão sérios problemas de professar sua fé. E aí, o mundo verá a capacidade que um cristão tem de ser resiliente. Olhe para mim. Paulo foge de um lugar às pressas. Quando ele chega no outro lugar, o que ele vai fazer? Pregar o evangelho. Paulo foge de Bereia, chega em Atenas. O que Paulo vai fazer em Atenas? Paulo tem que sair de Atenas e foge novamente para Éfeso, para Corinto. O que Paulo vai fazer? E quanto mais expulsam o apóstolo Paulo, quanto mais açoitam o apóstolo Paulo, quanto mais prendem o apóstolo Paulo, mais o apóstolo Paulo prega, mais o apóstolo Paulo evangeliza, mais pessoas se convertem. Irmãos, o lugar no mundo, em toda a história, onde a igreja foi perseguida, foi o lugar onde a igreja mais floresceu com fidelidade. É por isso que não se assuste com o que eu vou dizer. É por isso que grandes missionários e estudiosos têm dito que a igreja brasileira precisa de um pouco de fornalha acesa. A liberdade, a permissividade não nos trouxe coisas boas. Somos uma igreja rasa, que não gosta de ler a Bíblia, que não gosta de meditar nas Escrituras, que não gosta de estudo bíblico, que não levanta cedo para orar, que não tem tanto compromisso com Deus, mas a gente gosta de milagre. A gente gosta de prosperidade. A gente gosta de coisas que o mundo tem para dar. Mas olha só o que eu vou te dizer. Talvez, o calor da perseguição seja o melhor remédio de Deus para a igreja brasileira. Porque é na fornalha acesa que Deus faz brotar os crentes mais fiéis e leais a Ele. Minha oração é que esta igreja seja uma igreja criteriosa, de gente convertida e de pessoas resilientes. Quando você assumir o seu compromisso com Deus, na faculdade, na família, no trabalho, na sua cidade, quando você assumir um compromisso sério com Jesus, você verá que você não terá paz. Você terá muita dificuldade. Mas se você foi realmente convertido, você terá uma capacidade sobrenatural de suportar
e resistir. Quero orar por você nessa noite, quero te lançar 3 grandes desafios. Fique de pé no nome de Jesus. O que o Senhor Jesus espera de nós, hoje, nos dias que nós temos vivido? Primeiro, que a gente não tenha vergonha, medo, receio de pregar. O que, irmãos? Não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha receio de assumir um compromisso com o Evangelho. Alguém já disse que você não deve frequentar uma igreja perto da sua casa, mas frequente uma igreja mais perto possível das Escrituras. Não frequente, não participe, não viva numa igreja perto de você, mas congregue e viva numa igreja muito perto das Escrituras. O que vai fazer diferença na sua vida é a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando nós somos apenas ouvintes e não praticantes dessa palavra, a chuva, a tempestade, as provações derrubam a nossa casa facilmente, porque é casa edificada sobre a areia. Mas quando nós somos cristãos que amam as Escrituras, que ouvem as Escrituras, que praticam as Escrituras, nós somos como uma casa que foi edificada sobre e cai a tempestade, a chuva sopra forte, os vendavais vêm e a casa permanece de pé, porque ela está sendo edificada sobre a rocha. Sejamos nós uma igreja criteriosa, que amem as Escrituras, que meditem nas Escrituras, que leiam as Escrituras, que preguem as Escrituras. Em segundo lugar, irmãos, oremos para que Deus nos dê conversões. Nós não queremos apenas frequentadores de culto, queremos pessoas que confiam plenamente em Jesus. Lembra do trapezista? Se ele olhar para você, que ele encontre em você conversão genuína. Gente que realmente crê e confia nele em todo o tempo. Minha oração, irmãos, é que você e eu, nós sejamos cristãos resilientes. Suporte tudo por causa da sua fé em Cristo Jesus. João, escrevendo a sua carta, diz que esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Gente convertida suporta qualquer coisa. Não porque é melhor, mas porque crê num Deus que nos fortalece. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. Eu convido você a curvar a sua cabeça. Nós vamos entoar um hino conhecido de todos nós. Talvez foi o hino mais cantado na pandemia. Deus enviou o seu Filho amado. Para fazer o que, irmãos? Para nos salvar e perdoar. Na cruz ele morreu por nossos pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, eu posso crer. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Vamos louvar a Deus. Deus faça de você um cristão resiliente, um cristão convertido e um cristão que ama a palavra de Deus. Vamos louvar o Senhor. Enviou seu Filho
Jesus.